38, verso 1. A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Ah, Senhor, lembra-te e peço-te que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Pode assentar. Aleluia! Glória a Deus. A Bíblia fala de um homem chamado Rei Ezequias. Rei Ezequias, conforme a Bíblia e conforme as pesquisas, ele tinha uma doença chamada úlcera, que hoje em dia é como se fosse um câncer, uma doença mortal, uma doença que não tem cura, uma doença que aos olhos humanos é como se não houvesse o que? A cura, não houvesse a solução. Mas é como eu sempre falo, não há cura para o homem, porque para Deus sempre vai haver uma cura. Porque nós servimos o Deus que é os médicos, advogados, aquele que faz tudo. Então, Ezequias, ele vinha atraindo sobre ele essa doença. E Deus envia o profeta Isaías para chegar até o rei Ezequias e dizer para ele: põe em ordem a tua casa, porque morrerás. Eu creio que quando Deus falou para o rei Ezequias colocar essa casa em ordem, não era a casa física, mas era a casa espiritual do seu coração. Era para ele arrumar aquilo que não estava agradando a Deus. Era para arrumar aquilo que estava afastando ele da presença de Deus. Era para ele arrumar aquilo que não estava atraindo Jesus para a vida dele. Era para ele arrumar aquilo que estava fazendo com que o Espírito Santo não se sentisse bem dentro daquele coração. E assim é conosco. Às vezes Deus fala o quê? Arruma a tua casa. É para limpar e tirar o quê? O ódio, a mágoa, tirar o rancor, tirar aquilo que não tem agradado ao Senhor Jesus. Então quando Deus ele manda o profeta Isaías chegar para o rei Ezequias e falar: arruma a tua casa, porque morrerás e não viverás, significa que o rei Ezequias ia partir para a eternidade. Porque essa doença não tinha cura. Imagine você carregar uma doença e ir levando essa doença e saber que essa doença aos olhos humanos não tem cura, não tem remédio que trata, e saber que você pode partir a qualquer momento, a qualquer hora, porque Ezequias não sabia qual momento que ele ia partir por conta dessa doença que ele tinha. Mas Deus enviou o profeta Isaías para avisá-lo antes, porque assim como Deus faz, antes de Deus fazer qualquer coisa, Ele avisa primeiro. Ele manda a gente mudar. E o rei Ezequias, ele orou ao Senhor. A Bíblia fala que ele virou o rosto para a parede e o que? Orou ao Senhor. Por que ele orou? Porque Ezequias sabia que a oração é a chave da vitória. Porque o Ezequias sabia, como a Bíblia fala, batei, batei, a porta se abrirá. Ezequias sabia que se ele batesse na porta e pedisse a Deus a cura, a solução Deus ia dar. Ezequias sabia que a oração, ela podia o que? Mudar a história. Eu costumo falar que a oração, ela tem poder de reverter quadro.
A oração tem poder de mudar até os planos de Deus, porque quando você ora, Deus atende, Deus responde. Verdade. Eu acho muito lindo porque essa palavra fala que Ezequias orou. Em nenhum momento ela fala que Ezequias questionou, Ezequias reclamou, Ezequias amargurou. Porque quantos de nós passamos pela luta, passamos pelo processo, muitas vezes, a primeira coisa que a gente tem que fazer é orar. Mas na verdade a gente vai reclamar, vai perguntar para Deus por quê, porque tem que ser comigo, porque logo eu tenho que ser assim, eles vão estar cego, eu não mereço isso. É ou não é verdade? A gente reclama com Deus, porque eu sei que a gente reclama. Só que Ezequias não reclamou. Quando ele recebeu essa mensagem que ele ia morrer, a primeira coisa que ele foi fazer foi orar, foi tomar uma atitude de quê? De ir pro joelho. Aleluia. A Bíblia fala que, na realidade, ele orou com seu rosto para a parede. Mas eu costumo falar que quando a Bíblia fala entrar no seu quarto, fechar a porta e falar com teu Deus, não importa o momento que você ora, não importa como que você vai orar. Se você vai orar sentado, em pé, Deus vai te atender da mesma forma, Deus vai te ouvir da mesma forma. E a Bíblia no versículo 3 vai dizer que o rei Ezequias fala assim para Deus, na sua oração: Ah, Senhor, lembra-te, peço, de que andei diante de ti o quê? Em verdade, e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. O rei Ezequias, ele, após orar, ele chorou. A Bíblia aqui fala que Ezequias estava andando em verdade, de acordo com a palavra. Ele falou com o Senhor em oração que estava andando em verdade, andando reto com o Senhor. Mas então por que Deus falou que era para ele arrumar a casa dele? Porque muitas vezes é preciso a gente fazer um check-up para ver se realmente o nosso coração está de acordo com a palavra. Para ver se realmente nós estamos já andando de acordo com o caminho do Senhor, de acordo com a obediência do Senhor. E o rei Ezequias chorou. Cá entre nós, quem nunca entrou no seu quarto, naquele momento mais ruim que você estava passando em sua vida, naquele momento de deserto, naquele momento de luta, naquele momento que você sentiu uma dor ruim, quem nunca entrou no quarto, começou a orar e você chorou com Deus? Quem nunca, quando começou a orar, de repente não saía nem palavra da sua boca de tanto que você chorou? Porque o seu coração doía. E Ezequias chorou. Eu creio que Ezequias não queria partir. Ezequias, eu creio que ele tinha mais plano para se concretizar. Tinha mais coisas para fazer. Porque é engraçado que todos nós, a gente quer ir para o céu, quer estar com Deus, mas ninguém quer ir falecer. Porque a gente não quer largar a mãe, não quer deixar pai, não quer deixar filho para trás. E Ezequias, ele orou. Igreja, eu venho aqui debaixo da direção de Deus dizer para você orar. Eu não sei o que cada um está passando aqui, mas eu sei que Deus sabe. Eu quero dizer para vocês orar. Não pare, não desista, não recua. É o momento da igreja orar. Igreja. Porque quando você ora, Deus responde. Quando você clama, Deus responde. Quando você chora, Deus envia o anjo do céu para descer aqui na terra, para pegar suas lágrimas e levar até o céu. Às vezes você fala, mas Deus está em silêncio, mas é no silêncio mesmo que Ele trabalha. Porque quando você está orando, Deus está escrevendo tudo aquilo que você está pedindo a Ele. E quando você está chorando, clamando, suplicando, Deus já está trabalhando. Ainda que você não vê, mas o mundo
Glória a Deus. Eu sempre falo que pro homem, muitas vezes não tem saída e não tem resposta. Mas para dele sempre vai haver uma saída e uma resposta, uma solução. Então o rei Ezequias orou e chorou. Ele chorou aos pés do Senhor, pedindo ao Senhor para que ele não morresse, para que não viesse a falecer. E a Bíblia aqui no versículo 5 vai dizer assim: vai, e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, e eles se acrescentarem os teus dias 15 anos. Assim como Deus enviou o profeta Isaías para chegar para o rei Ezequias e falar que ele ia morrer, que era para arrumar a sua casa, quando o rei Ezequias tomou uma atitude que foi orar ao Senhor, que foi buscar o Senhor, que foi clamar ao Senhor, que foi suplicar ao Senhor, Deus enviou o profeta Isaías para chegar até o rei Ezequias novamente e falar assim: ó, Deus mandou te dizer que ele acrescentou 15 anos na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Imagine você estiver com uma doença incurável. De repente, eu estou falando com pessoas aqui que estão enfrentando uma doença incurável. Uma doença que aos olhos humanos não tem cura. De repente, estou falando com pessoas aqui que estão passando por uma infecção terrível, que você não sabe nem como que vai se curar, como que você vai se tratar. Mas o mesmo Deus que fez na vida de Ezequias é o mesmo Deus que vai fazer na sua vida. Amém, Jesus. A Bíblia não fala que Deus curou Ezequias, mas a Bíblia fala que Deus acrescentou 15 anos na vida dele. Mas por quê? Porque ele orou. Porque ele foi orar, ele foi buscar o Senhor. Aleluia. Porque o Ezequias, ele foi ali orar ao Senhor, ele chorou, ele suplicou, e por causa da oração de Ezequias, os seus dias foi acrescentado. Então não duvide, do poder da oração. Às vezes, muitas vezes não oramos, reclamamos, questionamos, esquecemos de orar, esquecemos da palavra-chave, esquecemos que a chave da vitória é o quê? É a oração. Igreja, se todos nós, se a gente soubesse qual que é o poder da oração, a gente nunca deixaria de orar. Todo momento a gente oraria, até porque a Bíblia fala que temos que orar incessantemente. A todo momento estiver ligado com Deus. Aleluia. Então, por causa da oração de Ezequias, Deus acrescentou a ele 15 anos. Aleluia. Então, igreja, eu quero dizer para você, porque Deus mandou aqui, eu estou debaixo da direção de Deus para dizer para vocês, para não questionar, para não reclamar, é para orar. Quando recebeu uma mensagem ruim, quando muitas vezes já passam pelo deserto, aquele deserto que dá vontade de parar, de desistir, largar tudo, vai para o joelho, vai orar, vai buscar, vai clamar, porque Deus vai responder. Amém. Porque assim como Deus curou multidões, assim como Deus fez na vida de Ezequias, assim como Deus curou vários profetas da Bíblia, Deus também vai te curar. Porque nós servimos um Deus que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Um Deus que não muda, nunca mudará. Um Deus que nunca deixará de ser aquele Deus que faz o impossível tornar possível. Aleluia. Igreja, eu fico imaginando a gente, porque sabemos que todos nós passamos pela luta, mas imagine a gente estiver com uma doença incurável e saber que você pode morrer a qualquer momento e você não quer deixar os seus filhos, não quer deixar sua mãe, o seu pai, e você não tem saída, mas você vai orar e Deus responde. Então, igreja, eu quero dizer para a igreja: bate na porta. Bate na porta de Jesus e fala: Deus, abre essa porta, Senhor. Assim como um dia eu fiz, Deus, abre essa porta. Eu quero a solução, eu quero a resposta. Aleluia, Jesus. Porque aquilo que é impossível para o homem, para Deus tudo é possível. Amém.
está falando com você aqui hoje, igreja, foi uma menina que com 6 anos de idade caiu da laje do segundo andar. Foi parar no hospital, os médicos perguntaram: mãe, você é evangélica? A mãe falou assim: pois bem, sua filha sofreu um arranhão para dizer que caiu nesse segundo andar. Aleluia. Quem está falando com você foi com a menina que com 12 anos começava a desmaiar do nada. Eu chorava, eu reclamava com Deus, não vou mentir não, eu questionava com Deus. Eu perguntava a Deus por quê? Por que que eu tinha que passar por aquilo? Por que as meninas sempre normal e eu não era normal? Ia para os médicos, fraca, mole. Os médicos mediam a pressão, mediam a glicose, não dava voltar embora, eu falava que estava normal. Mas eu sabia que aquilo não era normal. Eu procurava a ajuda de pastores, de bispo. Mas quando um dia eu tomei, nem como se fosse hoje, quando eu tomei uma atitude que eu falei: eu vou orar. Eu fechei a porta do meu quarto e comecei a chorar e perguntei: Deus, por que comigo, Senhor? Por que eu passo por isso? Deus, por que tem que ser comigo? E eu comecei a orar e bater na porta e falar: Deus, me cura, eu quero a cura, eu quero a resposta. Eu quero contar o meu testemunho. Eu então vou contar o meu testemunho. Eu falava na oração. Até que um dia, quando eu tomei uma atitude de orar, quando a mulher de Deus, minha mãe ali, que é também missionária, quando ela fez um voto no altar, Deus derramou a cura. E Deus usou um bispo para me abraçar e o bispo falou para mim: nunca mais esse mal vai voltar. Nunca mais eu desmaiei. E hoje eu falo que Deus me curou. Porque aquilo que era impossível para o homem, para ele tudo é possível. Aí chegava nos médicos, os médicos falavam assim: isso não é normal não. Mas não achava nada. Eu já vi, eu fazia até ultrassom, fiz de tudo que você pode imaginar, vários exames. E não dava nada. Nada. Só que eu sabia que era alguma coisa porque era muito ruim. A sensação era muito ruim. Até quando eu saía eu tinha medo. Quando minha mãe saía de casa, me deixava em casa sozinha, eu tinha medo de desmaiar e morrer. Porque era muito ruim. Imagina você desmaiar e começar a ver tudo escuro, ficar tonta. Você sentir mole e ir pro hospital e os médicos falavam: nada, isso é normal. Mas um dia Deus me curou. Mas Ele só me curou porque um dia eu tomei atitude, eu fui orar. Eu fui pro joelho orar. Quando eu parei de reclamar, quando eu parei de questionar, quando eu parei de perguntar por que era comigo, quando eu parei de procurar, quando eu fui pro joelho orar, Deus veio com a resposta. Aleluia. Glória a Deus. Porque aquilo que para o homem é impossível, para Deus tudo é possível. Deus mandou eu estar aqui, igreja, e vai na direção de Deus para ativar. Não pare de orar. Eu não estou falando só para as irmãs do ciclo de oração, não, estou falando para todo mundo aqui. Não recua, não pare, não desista, ore mesmo. Eu não sei o que cada um está passando aqui. Não sei qual é o deserto que cada um está passando, mas não deixa de orar. Seja uma bênção, um milagre que você quer na vida financeira, seja a cura, seja o que for, mas não deixe de orar, continue orando. Continue orando, busque mesmo. Não deixe de orar, porque assim como um dia eu orei, Deus atendeu, então também vai atender a sua vida. Assim como Deus fez na vida de Ezequias, assim como Deus fez na minha vida, assim como Deus fez maravilhas nas multidões, Deus também vai fazer na sua vida. Creio, Jesus. Mas Deus mandou até aqui para dizer para você: toma uma atitude diferente. E a sua atitude é você orar. Porque eu lembro muito bem, até mesmo quando a gente estava em casa, que muitas vezes a gente passava pela luta, pelo deserto. A gente olhava o armário, muitas vezes estava acabando. Minha mãe falava assim: vamos orar porque Deus vai responder. Que a gente batia o joelho no chão, Deus vinha com a vitória. A irmã batia na porta e falava: ô irmã, vim trazer a bênção de Deus para a sua vida. Então não deixa de orar. Não recua, igreja. Não questione com Deus, ore mesmo. Se for preciso chorar, chore. Mas não pare de orar. Porque a oração, ela move montanhas. A oração tem poder de
de reverter quadros. A sua oração tem poder até mesmo de mudar os planos de Deus. Assim como fez a de Ezequias. Porque Deus havia dito para Ezequias que você vai morrer. Mas quando Ezequias chorou, quem tomou a atitude de chorar, Deus mudou os planos e falou: pode ir lá, profeta Isaías, falar com Ezequias. Que eu estou acrescentando mais 15 anos na vida dele.